pessoal, tudo jóia? Vamos lá então, reta final da apostila, reta final para o nosso simulado, e o nosso assunto agora é religião. Então, para começar, já vou deixar um toque importante aqui, ó. Nós vamos ver agora um montão de outras experiências religiosas que para alguns talvez seja novidade, para alguns talvez soe estranho, tá? Mas eu peço que, antes de tudo, você pode concordar ou não, você pode discordar à vontade, mas tenha sempre em mente a ideia do respeito. Tá? É importante que você, mesmo que não concorde com aquilo, que você saiba respeitar a visão religiosa da outra pessoa ou da outra sociedade, enfim, tudo bem? Legal. Então vejam que o seu capítulo começa com 3 imagens. A imagem maior mostra um templo islâmico chamado Kaaba, não é? É um local de adoração para os povos islâmicos. E o povo islâmico é aquele povo que crê em um Deus único chamado Alá. Tudo bem? Então, para os muçulmanos ou islâmicos, há somente um Deus, que é o Alá, e um profeta, que é Maomé. Tudo bem? Legal. A gente volta nisso logo logo. Mais embaixo aqui, tem um povo africano chamado Maasai, que crê num Deus supremo chamado Enkai. Tudo bem? Só que esse povo aqui, ó, tá vendo? Vai ter um Deus supremo, mas vai crer também em outros deuses, em outras divindades. Ou seja, quando um povo crê em diversos deuses, esse povo é um povo politeísta. Tudo bem? Já já eu volto nesse conceito. Legal. Aqui do lado, tá, temos o povo, os praticantes do hinduísmo, que é uma crença muito comum lá na Índia, tá? Que a gente vai voltar a falar sobre eles daqui a pouquinho também. Tudo bem? Vejam só. Agora, se você for pegar para estudar religião sob a ótica histórica, você nota que todos os povos antigos vão ter alguma forma de crença, certo? Lembrem que lá na antiguidade, cada povo criava a sua própria forma de se organizar para coletar alimentos, para produzir alimentos, para criar sociedades, enfim. Porque para esse povo era importante que houvesse uma forma que assegurasse a sua sobrevivência, que era algo universal para todos os povos da antiguidade. Vejam que, aos poucos, esse homem que começa a formar as mais antigas cidades, as mais antigas sociedades, esse homem que já criou a agricultura, ele vai começar a se perguntar um monte de coisa, né? Qual a sua função, qual a origem de tudo que existe, quem criou o universo, quem criou os próprios homens. São questões que até hoje ainda talvez preocupem o ser humano. Tudo bem? Então vejam só. Então é muito comum a gente afirmar na história que em qualquer tempo ou em qualquer lugar, não importa em qual época histórica, não importa em qual contexto geográfico, o homem sempre se perguntou sobre a sua origem e vai criar um sistema de crença em algo superior, tá? Então esse homem começa a criar suas formas religiosas. E aqui eu volto a chamar a sua atenção para a questão do respeito. Você pode concordar ou não, você pode discordar à vontade, mas saiba entender tudo que for falado nesse capítulo aqui, entendam tudo tendo em mente a questão do respeito. Tá? Para os povos mais antigos, toda força natural, um trovão, uma chuva, um vento, estava ligado à ideia de algum Deus. Então, para agradar aos seus deuses, o que o homem fazia? Criava rituais, tá? Como uma forma de dar um jeito, não é? Para agradar ao seu Deus, para que a colheita fosse melhor, para que o clima, o tempo fosse mais propício à agricultura, tá? Então, os ritos antigos eram forma de agradar aos deuses desses povos antigos. E quando eu falo em história antiga, os povos que viviam nessa época eram povos politeístas, ou seja, tinham uma crença baseada em muitos deuses.
Ao contrário de hoje, onde a maior parte dos povos que vivem atualmente são povos monoteístas, tá? Então vejam aqui, ó, eu vou marcar para você. Então, o politeísmo significa a crença em vários deuses. O monoteísmo é o contrário, significa a crença em um Deus só, como o cristianismo, como o judaísmo, como o islamismo, tudo bem? Tá? Legal. Então notem que lá no começo da história humana, a própria natureza eram os deuses para esses homens antigos. Então sol, fogo, vento, chuva, água eram deuses. Então esses deuses ligados à natureza tinham vontade própria, que podiam inclusive punir os homens. Tá? Então se a natureza tem vários elementos, sol, chuva, vento, enfim, esses povos terão vários deuses também. Com o passar do tempo, os deuses politeístas, não é, vão começar a assumir formas humanas, principalmente na região da Grécia. Tá? Os povos gregos antigos, que tinham um sistema politeísta e um sistema mitológico, adotavam deuses com formas humanas. Notem aqui a imagem da sua apostila. Ó. Cada imagem, cada figura que representa um deus para os povos gregos. E notem que os deuses aqui têm forma humana. Tá? E não só forma humana, a maioria dos deuses gregos antigos também tinham defeitos humanos. Tá? Eram deuses que puniam, eram deuses que mentiam, que enganavam, tudo bem? Estou falando de mitologia grega antiga, certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então vejam que os deuses da antiguidade eram deuses que, quando contrariados, tentavam punir os homens, mandavam desgraças, mandavam demônios. O homem, então, para tentar controlar essa, aspas, maldade dos deuses, criava orações, oferendas, ofertas, rituais, tudo bem? Lembrando que toda a crença antiga, ou a maior parte delas, vai ter também uma certa ligação com a morte. Era comum, por exemplo, no Egito, enterrar os seus mortos com os seus pertences, para que quando esse morto voltasse à vida, ele pudesse usufruir das suas posses numa outra vida. Tudo bem, pessoas? Legal. Lembrando que quando eu falo em politeísmo, eu falo geralmente em povos antigos, mas existem ainda hoje povos e lugares que ainda praticam a religião politeísta. Tudo bem? Por enquanto é só, o assunto é complexo e logo logo eu posto mais aulas agora sobre o monoteísmo. Beleza? É isso aí. Fiquem todos bem. Até a próxima. Tchau, tchau.